Segundo informações do jornal O Globo, uma equipe de 3 peritos médicos da Polícia Federal visitou na semana passada o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. A visita serviu para a elaboração de um novo laudo médico que ainda não foi finalizado, mas que já se tornou uma nova aposta de aliados do ex-presidente para conseguir a transferência para a prisão domiciliar. Segundo informações do jornal O Globo, uma equipe de 3 peritos médicos da Polícia Federal visitou na semana passada o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. A visita serviu para a elaboração de um novo laudo médico que ainda não foi finalizado, mas que já se tornou uma nova aposta de aliados do ex-presidente para conseguir a transferência para a prisão domiciliar. Os peritos examinaram Bolsonaro e fizeram questionamentos sobre o seu estado de saúde em uma visita que durou aproximadamente 2 horas. Entre as perguntas encaminhadas por ele, nosso ditador, nosso Duce, nosso Führer, nosso cara, nosso caramba e caraô, nossa luz, nosso raio, nossa estrela, nosso luar, nossa manhã de sol, nosso iaiá, nosso ioiô, nosso Mussolini da Moca, Alexandre de Moraes, e que a Polícia Federal terá que responder como parte da avaliação médica, estão se a permanência de Bolsonaro na Papudinha significa risco aumentado, concreto e previsível de agravamento das suas doenças, e se a prisão domiciliar seria a melhor alternativa para preservar a vida, a integridade física e a dignidade humana. Eu faço uma pausa aqui, Alemão, antes de continuar nessa pauta, porque, veja, o Alexandre de Moraes, ele lança para a Polícia Federal 2 perguntas óbvias. Bolsonaro está mal, e não é pouco, é muito. Aí ele pergunta se estando mal, se era melhor ele ir para casa. Óbvio que era. Se ficar lá, é maior o risco dele ter complicação de saúde, pode até virar óbito. É óbvio. Já que ele faz tanta pergunta óbvia, que exige resposta óbvia, eu queria saber se ele também aceita a obviedade de uma conclusão. 129 milhões de reais para fazer uma ação penal privada e ainda perder. É muito honorário ou é pouco honorário? Você aí de casa, responda. Você aí de casa, fica em silêncio agora. Alexa, 129 milhões de reais. É muito honorário ou é pouco? Vê o que a Alexa da sua casa responde. E por falar em Moraes, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Mussolini da Moca, que me deixou louco de tanto tremer. O Mussolini da Moca indeferiu hoje, pela manhã, o pedido da defesa de Bolsonaro, que solicitava autorização para visitas do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do senador Magno Malta, também do PL. O Mussolini da Moca justificou a negativa, citando possíveis riscos às investigações em andamento e mencionando ocorrências disciplinares anteriores. A determinação judicial também estabeleceu que as visitas permitidas a Bolsonaro sejam realizadas apenas aos sábados por questões de segurança. Magno Malta, inclusive, tentou visitar Bolsonaro sem a autorização ditatorial em 17 de janeiro, permanecendo cerca de 30 minutos nas imediações do local e se retirou de forma voluntária depois de ser informado de que todas as visitas dependem da autorização expressa do Mussolini da Moca. Ora, respostas
para as perguntas óbvias do Moraes. Fernando Holliday, o que você imagina que a Polícia Federal vai responder? Você tem algum palpite? Olha, Pavinato, só existe uma resposta possível, né? Que é a ida de Bolsonaro imediata para casa. Eu achei interessante que o Alexandre de Moraes considerou dessa vez também permitir que o advogado, aliás, que o médico de Bolsonaro, Dr. Cláudio Birolini, acompanhasse também a equipe da Polícia Federal. Isso é, participasse como uma espécie de colaborador dessa perícia, o que até aqui não tinha acontecido. Sempre a defesa vinha com os dados dos médicos de Bolsonaro e Alexandre de Moraes pedia separadamente uma avaliação da perícia médica. É importante dizer que isso ocorre também depois de Michele Bolsonaro ter procurado primeiramente Gilmar Mendes, onde ela fez um apelo, teria feito, né, segundo consta aí na imprensa, teria feito um apelo para Gilmar Mendes para que ele conversasse com seus colegas sobre a possibilidade de Bolsonaro ser mandado para casa. Após essa conversa, Gilmar Mendes teria recomendado que ela procurasse também o próprio Alexandre de Moraes, o que foi feito. Só para colocar aqui um dado, quem fez a ponte da Michele com o Alexandre de Moraes foi o ministro André Mendonça. Perfeito. Né? Foi o ministro André Mendonça que fez essa ponte. É só para deixar esse dado, né, porque eu acho importante colocar a preocupação espontânea do ministro André Mendonça nessa colaboração, e só para dizer o seguinte, que o Holliday falou mostra mais uma nulidade dessa loucura toda, porque toda vez que um juiz determina uma perícia, a parte interessada tem direito de mandar o assistente técnico. Se é uma perícia médica, vão os médicos designados pelo juiz e a parte tem direito de mandar o médico dela acompanhar sob pena de nulidade. Perfeito. E por falar em nulidade, é justamente aí que eu gostaria de chegar. Me parece que todo este caso, envolvendo a avaliação do presidente Bolsonaro agora, ocorre não por motivações jurídicas, mas simplesmente por um contexto político. E qual é este contexto? O contexto onde o grupo ao qual Moraes pertence dentro do STF está sendo completamente pressionado pela imprensa e por boa parte, inclusive, do Centrão, por conta das investigações envolvendo o Banco Master. A gente tem visto as decisões polêmicas de Dias Toffoli, vamos falar sobre elas ainda aqui hoje no programa, mas a gente percebe que há um grupo ali formado por Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes que estão sendo constantemente pressionados. Portanto, um grupo fragilizado e que se fragilizou mais ainda diante das declarações recentes do presidente do STF, Edson Fachin, que inclusive disse que doa a quem doer, fará o que é certo. Bom, diante desse contexto, me parece que Alexandre de Moraes está tentando aliviar a sua imagem de ditador e, dessa forma, também tentando aliviar a imagem do Supremo em um momento que as coisas não andam tão bem. Ele vai colocar uma peruquinha loira, Caivano. Só se for. Mesmo assim não vai aliviar nada, né? Boneco. Bom, mas uma coisa a gente tem que concordar, né, Pavinato? Ele continua mantendo uma coerência, porque ele acabou com a prerrogativa do advogado, né? De fazer qualquer defesa, de se manifestar muitas vezes no processo. Maconheirência? O que é maconheirência? Uma coerência. Uma coerência. Não, ele está mantendo... Porque a gente sabe que ele é chegado num fumo, né? Ah, bom, não tem... Foi lá no Vorcaro, fumou um charutão. O charutão lá no porão, né? No porão. Então ele tirou a prerrogativa dos advogados, ele retirou mesmo a autonomia médica. Então, dos advogados, a OAB ficou calada. Na questão médica, o CFM ficou calado. Apenas aquele presidente do sindicato dos médicos, né, lá do Rio Grande do Sul, que se manifestou. O CFM manteve sua posição de submissão. A autonomia... E eu achei que era o presidente do CFM. Não, era... Sabe por que eu achei? Porque o Gustavo Gayer, ele publicou no como X, se fosse, né? Como errado. se fosse, e aí eu não chequei, eu achei que fosse. Exatamente. Mas é presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, Barbaridade Etche. É isso aí, ele teve coragem de falar contra o Alexandre de Moraes. E retirou a autonomia do diretor do presídio. Né? Porque quem decide se a visita entra ou não é o diretor do presídio. Isso também foi retirado. Na questão do Bolsonaro, ele alegou que está
continua sofrendo com soluços constantes e tem medo de ser envenenado. Ora, ele está, né, ali sujeito à alimentação que é entregue pelos seus familiares, mas que é levada pelos policiais. Eu também, no lugar dele, né, nas questões políticas que envolvem o nosso país, eu também estaria com medo. E para finalizar, isso é a continuidade da tortura, né, uma tortura continuada, que o Alexandre de Moraes conhece muito bem, que levou à morte do Clezão. Né? A gente não vai esquecer nunca, essa morte está contabilizada na conta do Alexandre de Moraes, e hoje o presidente Bolsonaro recebeu a visita do Tarcísio de Freitas, que saiu, né, reiterando que o presidente quer ir para casa. É isso, Pavinato. Quer ir para casa mas assim, eu queria saber mais dessa conversa do Tarcísio com o presidente. Alguém tem alguma... Não, ele fez insider? Alguém tem algum babado? Não, ele fez uma coletiva longa, tá, Pavinato? Uma coletiva ali de mais de 10 minutos. Tava, ao lado dele estava o Carlos... Isso foi uma ironia? Não. Uma coletiva longa de mais de 10 minutos. Lógico que não. Geralmente os políticos fazem o quê? Respondem as perguntas. Não, ele ficou falando durante 10 minutos o que ele teria conversado com o presidente Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro estava do lado dele. Ele reiterou que, segundo ele, já havia dito para o presidente em 2023, que ele não sairia candidato à presidência, que ele se manteria na corrida para o governo do estado e que isso é ponto pacífico, não irá mudar de jeito algum e que ele vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Isso foi, em tese, o que ele disse hoje. Muito bem, muito bem. Né? A conferir. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.